Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao CFA Play. Você já sabe, né? Sexta-feira, 4 horas da tarde, encontro marcado com a gente no nosso Insight Esportivo. Eu sou o Rodrigo Miranda e é uma honra recebê-los aqui. Já peço que você deixe o seu like aqui no nosso programa, siga o nosso canal também. Importante destacar aqui que na semana que vem, a gente no dia 27 não teremos o Insight Esportivo, porque estaremos transmitindo ao vivo diretamente aqui dos estúdios do CFA Play a Jornada Acadêmica, um grande evento de 2 dias, serão no dia 26 e 27. Então, uma jornada acadêmica aí com palestrantes do Brasil inteiro, pessoas levando temáticas importantíssimas para os jovens profissionais de administração de todos os cantos do país. As inscrições já estão abertas. Acesse cfa.org.br/jornada 2024 e garanta o seu lugar. Então, para a gente já iniciar o nosso bate-papo hoje aqui, que promete muito, já vou chamar meus 2 parceiros de sempre, eles que dominam o Rio Grande do Sul. Chega mais, Emi Silva e Jorge Avancini, para dividir esse espaço aqui comigo. Sempre uma honra contar com vocês. Como é que vocês estão? Tá frio aí? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigo Avancini. Não, a temperatura está boa aqui no Rio Grande do Sul, uma temperatura boa. Hoje estamos felizes duplamente, primeiro para poder estar aqui com os amigos também, e também uma data maravilhosa para nós, né, Avancini? 20 de setembro, feriado no Rio Grande do Sul, Semana Farroupilha, muita carne, faz uma semana aí que estamos aí deliciando aquele churrasco gaúcho, onde festa e festa. Aí de poder, né? É muita festa, entendeu? E o importante é isso. Lembrando sempre, né, Avancini, o nosso símbolo aqui do nosso estado, o nosso tradicional chimarrão aí, é um momento onde a gente pode sempre, quando estamos aí tomando chimarrão aí, compartilhando com os amigos, até porque o chimarrão tem um significado muito importante, visto que ele era utilizado aí nas grandes noites de frio aí do inverno gaúcho, inverno ou verão, onde a gauchada ficava ao redor de uma fogueira de chão, né, Rodrigo? E aí, para passar os horários da noite, para poder cuidar do gado aí, ficava tomando chimarrão e contando aquelas histórias maravilhosas. E quando se reúne várias pessoas, eles emendam um pouco a história, mas no frigir dos ovos, como diz o ditado, tudo vira uma grande confraternização aí. E parabéns aí a todos os gaúchos espalhados aí pelo nosso Brasil afora aí, no mundo afora aí. Bom, boa tarde a todos, né? Um prazer estar com vocês. Efetivamente aqui, nós gaúchos, consideramos a data máxima, né? Que é o 20 de setembro, que foi a data do início da Revolução Farroupilha, 1835, né? E mantemos as tradições, né? Então, tem a possibilidade aqui, é um mês de festejo, né, Rodrigo, em todo o estado, e Porto Alegre também não é diferente, aqui no acampamento Farroupilha. Dia também importante porque é a véspera da primavera, né? Então, logo a primavera está chegando, vamos deixar aqui o outono, outono é um inverno que foi muito ruim para nós, pelas chuvas, pelas enchentes, né? Ainda estamos sofrendo as consequências e esperar que venha um sol, né? E que traga para nós de novo aqueles dias de céu azul. E eu torcendo que venha um horário de verão, que volte. Eu sou um apaixonado, então falando aí que talvez possa voltar, porque aqui, quando é 9 horas da noite, para quem não é do Rio Grande do Sul, no horário de verão, nós estamos com sol a pino, Rodrigo. Então dá para aproveitar mais, esticar com os amigos, né? Diferente do Nordeste, que 5h30, 6 horas já o sol foi-se embora. Mas prazer estar com vocês aí, um forte abraço a todos que estão prestigiando o nosso programa. E hoje tem uma figura importantíssima, hein, Rodrigo? Tu conseguiu arranjar um cara aí que... Né, deixar tu apresentar. O cara é o Papa. Hoje a gente está muito acompanhado, não é isso? Acho que sim, né? Depois, aí, quando tu falar do homem aí, a gente apresenta, né? É, isso aí. Isso, vamos apresentar. Vamos chamar o nosso convidado. A gente tem o Emir aqui, né? Diretamente de Caxias do Sul. E a gente vai trazer o nosso convidado, que vem de São Paulo, mas se chama Amir Somog. É isso, Amir? Seja muito bem-vindo aí. Queria agradecer imensamente a sua participação. Grande nome, diretor da Sports Valley, está aqui com a gente hoje. Uma honra imensa contar com a sua participação aqui. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Emir, um prazer. Grande Avancini, amigo de longa data. Uma honra estar aqui como administrador
como profissional na área de gestão esportiva, poder falar um pouco sobre esses assuntos vai ser muito legal. Que bom. Show de bola. E o nosso tema de hoje, né? Pode falar, Emi. Não só se me permite até para a gente até fazer com que a gente viva esse momento da Revolução Farroupilha, né? Hoje nós vamos fazer um sorteio, tá, Rodrigo? De uma cuia de chimarrão, certo? Que na próxima ida minha a Brasília nós vamos aí fazer esse sorteio. Daqui a pouco eu vou pegá-la aqui, depois eu vou mostrar aí, que a gente possa aí sortear entre nossos ouvintes aí, os nossos parceiros que estão aí nos acompanhando, né? Pelo nosso programa aí desse Insight Esportivo aí. Depois, se quiserem aprender como é que se faz um bom chimarrão, aí a gente pode depois dar as dicas aí, né? A Miriam Avancini aí, que é bem importante. Show de bola. A gente tem os nossos sorteios, você já acompanha, né? Vou pedir para o nosso diretor colocar na tela aí, que temos um dos mascotes já foi entregue, né? A gente fez o sorteio do mascote do Minas Tênis Clube, a gente teve os convidados do Minas aqui, deram um show também, e a vencedora do sorteio do Minas Tênis Clube já recebeu. Vou pedir para o diretor colocar na tela, mas deixa ele só dar o ok aqui, a gente coloca. Mas já está na mão dela o Max, que é o nome do mascote, né? Ele é um tigrezinho, acho, deixa eu ver. É um tigre, acho que é um tigre, isso sim. O mascote do Minas Tênis Clube. Minas Tênis Clube, que é um dos maiores clubes do país, né? Representando aí muito bem no vôlei, no futsal, basquete. E aí, tá na tela. Tá na tela aí a vencedora do prêmio aí do nosso sorteio, nossa telespectadora, fiel, assídua também. Tá feliz com o Max na mão. Isso aí. Rodrigo, um dos clubes vamos, então, dando prosseguimento. Desculpa, Rodrigo. Um dos clubes que investe muito, né? Para que os nossos atletas brasileiros tenham possibilidade de buscar índices olímpicos, né? O Minas é um desses clubes que tem um investimento muito forte aí. O nosso reconhecimento ao Minas e a todos os clubes que com seus trabalhos fazem com que haja a possibilidade dos atletas se desenvolverem aí buscando índices aí olímpicos aí para poder representar o nosso grande Brasil aí mundo afora. Legal. Toca, Rodrigo. Eu vou falar mal do Amir. O tema de hoje é construção de planejamento estratégico. Tema de hoje, construção de planejamento estratégico e estruturação dos clubes. Vou trazer aqui o Amir. Amir, você chegou com moral, viu? O Avancini fez uma baita propaganda, você tem um currículo impressionante. Queria deixar o Jorge Avancini comandar aí, fazer a primeira pergunta para você. Vocês já se conhecem, né? Sei que vocês têm uma amizade longa aí. Como é que é esse espaço? Há alguns anos. Tu sabe que é o seguinte, eu comecei no futebol efetivamente em 2000, quando eu fui para o departamento de marketing do Inter pela primeira vez, né? Como diretor não remunerado, diretor político, né? E a grande dificuldade, que foi a minha formação toda na área privada, é que tu não tinha informação, em uma não tinha nada, o clube estava quebrado para variar, né? E tu não tinha livros, tu não tinha internet, não existia nada. Então, como é que a gente se alimentava para tomar decisão, né? Usar as técnicas de administração, que eu estudei na escola de administração e depois nas empresas que eu trabalhei, que eram empresas fortes, multinacionais. Como é que a gente fazia isso? E aí, uns 5 anos depois, eu acho que lá pelo 2007, 2008, o Inter estava começando a se organizar para pleitear ser a sede da Copa do Mundo e fizeram um evento interno lá no clube para conselheiros e aparece um cara com um sotaque diferente, né? Derrubando informação, derrubando número, derrubando planilha, e parece que ali houve não vou dizer uma paixão à primeira vista, vai ficar bem complicado, viu, Amir? Mas eu digo, mas tudo isso que eu buscava, né? E o Emir começa a trazer, eu acho, nos anos 2000, no final dos anos 2000, aí o Amir vai falar um pouco do que se fala de profissionalização do futebol desde o final dos anos 90. Que era tu trabalhar com dados, tu trabalhar com gestão, dados financeiros, valores de clube, valuation, coisas que no futebol naquela época era impossível, né? E o Emir começa a trazer isso. Eu sei que ele teve uma trajetória, também deve ter quebrado muita pedra no caminho, porque as pessoas olhavam, né, Emir com desconfiança, mas um cara que chegava da Europa, tinha feito lá, eu acho, um mestrado, trazia muita informação. Então, e aqui eu, como administrador, acostumado, né, a decidir em cima de informação,
Pô, eu encontrei o Midas, aí o cara que sabe tudo, né? E a partir dali, sempre, a gente teve, o próprio Internacional teve uma relação com o Emir, profissional, de quando precisava de alguma coisa. O Emir teve um papel, acho que fundamental, talvez ele não saiba, na decisão de vamos sediar a Copa, porque, né, tomar a decisão, o que fazer, porque o Emir trazia já projeções dos resultados, né? E eu, como cara do marketing, eu era cobrado sobre o raio do match day, né? Que até hoje ninguém no Brasil conseguiu dar uma solução para isso. O Emir vinha falar de match day, né? Então, trazendo exemplos concretos, como é que fazia, como é que os clubes da Europa aproveitavam isso. Então, eu considero assim, o cara é o papa, né? E ele continuou se aperfeiçoando. Hoje tem a Sport Valiant, que é uma empresa que já tem um tempo que o Emir comanda, e que eu acho que os clubes, vou me atrever aqui, Emir, usam um pouco ainda, né? A tua experiência e o teu know-how, porque planejamento em clube é uma coisa gozada, né? Ele vai depender muito da gestão, de quem tá no comando. Pois, planejamento, eu sempre digo, ele é uma decisão do presidente. Se o presidente não assumir a responsabilidade, o planejamento não decola, né? Isso em qualquer corporação e nos clubes de futebol mais ainda. Então tem que ser E infelizmente nós temos, Emir e Amir, poucos administradores presidente de clube. Tu tem engenheiro, advogados, economistas, mas administradores muito pouco. E aí as decisões são tomadas geralmente, a Amir continua ainda sendo, vamos dizer, em cima da perna, né? Que é um termo já meio pesado, mas ainda no feeling. Molha a língua, vê onde é que está o vento tocando e não usa aí o cara, que essa enciclopédia aí, né? O que tu quiser de número de qualquer clube do mundo, esse cara traz e com coisas concretas. Cara, muito obrigado. Fazia um tempo que a gente não se falava, né? Prazer estar contigo aqui. Nós vamos ter uma aula hoje aí. Vamos aproveitar isso aí. Muito legal. Contigo, Amir. Palavra contigo. Obrigado, Avancini, pelas palavras. Tivemos uma experiência muito interessante no Inter, porque o Inter, naquele momento, vamos dizer, figurava entre os top 2 do Brasil, era São Paulo e Inter, e o Inter sempre estudando naquele momento como dar esse passo para poder ser eternamente e ter essa perenidade, né, Avancini? Não aconteceu por N motivos, falhas de gestão, política, essa concorrência, entre aspas, desleal, sem ter um fair play financeiro. Então, vamos dizer, o Atlético Mineiro, que não fazia parte desse rol, com mais investimento, entrou. Então, mas foi muito interessante entender também as limitações do clube, né? Eu acho que o grande MBA não é fazer, é driblar os obstáculos para fazer, né, Avancini? É isso. Então, exatamente. É vencer os ciúmes internos, cara. Entre outros obstáculos. Assim, o planejamento estratégico de um clube, primeiro ele estava muito centrado, sempre esteve e ainda está, nesse planejamento orçamentário. Então, ele tem dificuldade de olhar plurianualmente. Por quê? Isso é uma questão que os livros de gestão esportiva apontam, que é esse problema de quarta a domingo. Tudo bem que agora tem futebol todo dia, mas pensando nesse quarta a domingo, então a gestão do clube acabava sendo engolida por esse imediatismo que não faz nada, não faz sentido para uma indústria ser imediatista quando está olhando na construção de uma planta industrial ou uma empresa de serviço que vai investir em infraestrutura para poder crescer em 3, 4, 5, 10 anos. O futebol não consegue. Aí veio a questão do CT, né, Avancini? Eu acho que o primeiro passo de planejamento estratégico, e até foi dado pelo Atlético Paranaense, que é um clube visionário, de fazer um CT, porque ele não podia depender de comprar e vender jogador que ele não tinha orçamento. Então, vamos formar nossos jogadores em casa, vender ou não vender, e aí o São Paulo, depois pega o caso do Flamengo com o CT do Ninho do Urubu, mais recentemente o Palmeiras, que agora é um novo ícone de venda de atletas, mas porque investiu muito na captação e na formação, o Inter mesmo também dependeu cada vez mais desse projeto. E aí vieram os estádios. Os estádios também obrigaram os clubes a pensar no longo prazo. Qual que é o problema? Muitos estádios ainda estão dependentes do sócio-torcedor e bilheteria, vamos dizer assim, não tem o match day, então o impacto acabou não sendo tão potente. E a questão dos patrocínios, que eu queria muito falar aqui, essa questão do marketing. As pessoas falam muito em valuation, em gestão financeira, em planejamento estratégico, e se esquecem. Tem um lado tem custo, orçamento, e do outro lado tem a geração de receitas. E aí eu vejo, está muito acanhado ainda, né, Avancini? É muito patrocínio de camisa, placa, backdrop, muito focado nessa visibilidade, e aí você não aumenta a gama de receitas para dar um certo oxigênio para a gestão financeira. Vamos dizer assim,
o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester City, eles têm um custo muito elevado. Então, a pressão sobre o marketing é grande, mas, do outro lado, o ferramental do marketing para trabalhar orçamentos, olhar com carinho para o departamento de marketing como o grande epicentro, né, que vai pulsar essa receita nova e que vai dar tranquilidade financeira para o clube, eu não vejo isso no Brasil. Então, o marketing ainda é um vendedor de patrocínio, licenciamento, eventos, e não é essa visão mais abrangente do negócio. Então, eu vejo, e aí eu acho que é um bom tema para a gente discutir, quanto mais administradores, homens de negócio, pensando como que a administração efetivamente pode ter tantas disciplinas que um estudante de administração, quando encontra a administração na universidade e vai para as empresas e trabalha, ele vai estar falando não só de marketing e de gestão financeira, de recursos humanos e até de outros aspectos como a produção, né? Porque eu brinco, o clube não é uma indústria, mas o departamento de futebol consome recursos de uma grande empresa. Então, há que se criar métricas, KPIs, eficiência em todas as esferas do clube. Então, repara que as disciplinas da administração transitam muito melhor na administração do futebol do que economistas, ou apenas advogados, ou de outras áreas que não tem nada a ver com a gestão. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, Mi, porque eu vi que você também tem muita experiência internacional, né, como o próprio Avancini destacou aqui, e uma análise até como uma pessoa mais leiga, um torcedor, um jornalista esportivo que acompanha ali, eu sinto que essa questão que você falou da valorização do marketing, do planejamento estratégico, da construção do clube, muitos times tradicionais da Europa meio que investiram apenas na tradição, e aí os clubes mais jovens, os clubes considerados pequenos, ou os que foram criados, investiram muito nesse planejamento estratégico, pensaram a médio e longo prazo, e estão ocupando prateleiras altas dentro dos campeonatos nacionais, disputando campeonatos internacionais, coisas que antigamente eram impensáveis, impraticáveis, né? Se você falasse no futebol catalão, por exemplo, só se falava Barcelona, talvez ali espanhol, mas nenhum outro clube aparecia entre o destaque, né? Hoje já tem o Girona e assim vai. No campeonato alemão, times tradicionais disputando Série B, sofrendo lá na segunda divisão. É um cenário que mostra a importância desse planejamento estratégico, mostra que a tradição não ganha mais jogo, não tem essa. Como é que a gente pode analisar isso? Sem dúvida. Eu diria o seguinte, o futebol europeu, na minha opinião, deveria ter sido usado como laboratório para as nossas pretensões enquanto a SAF, enquanto a decisões, né, que criaram uma lei, trouxeram investidores, mas não criaram regulação. E ficou claro que esses clubes, começou com o Chelsea em 2003 com o Abramovich, depois veio o Manchester City e recentemente tem o PSG, e aí o Girona, que é parte do grupo do City, como o Bahia, então já é parte de um conglomerado que esses caras que estão investindo, sheiks, multibilionários, ou mesmo o Abramovich, eles tinham uma visão clara de onde eles queriam chegar, que é o planejamento estratégico. Então, ao mesmo tempo que é totalmente desequilibrado financeiramente, que burla todas as normas da administração, que acumular prejuízos, o Abramovich vendeu o Chelsea, ele tinha acumulado mais de 1 bilhão de euros em prejuízos desde que ele comprou o clube. Ele vai botando dinheiro próprio, como o Textor está fazendo no Botafogo. Então, do ponto de vista de administração financeira, é um fracasso, porque sem fair play financeiro, os prejuízos chegaram à casa de 200 milhões de libras, o Manchester City, o próprio Chelsea, valores astronômicos de prejuízos. Mas eles sempre sabiam onde eles queriam chegar, a construção do negócio. Tanto é verdade que a primeira atitude do Abramovich quando comprou o Chelsea em 2003 foi o Drogba. Não foi o Drogba, foi o Peter Kenyon, que era um executivo do Manchester United, que foi contratado a peso de ouro para desenvolver o Chelsea, o que ele tinha feito no rival gigante, global, e hoje o Chelsea é um clube global, não é do tamanho do Manchester City, porque o Manchester City acelerou muito o investimento, o Abramovich em algum momento parou de colocar tanto dinheiro, enquanto o Sheikh de Abu Dhabi investiu muito, e a galinha dos ovos de ouro do grupo City é o Manchester City. Então, essa construção ela vem do entendimento do negócio. Tem muitas discussões sobre fair play financeiro que eu concordo, que eu critico muito esses clubes, porque o caso do PSG desequilibrou tanto as forças na França que hoje o contrato de TV caiu pela metade daquilo que eles gostariam. Eles queriam 1 bi de euros e hoje o contrato de TV da Liga Francesa está em 500 milhões de euros porque já não tem graça. Então ninguém quer transmitir um campeonato que só tem um campeão, que é o caso do PSG. Então eu vejo que essas discussões fortalecem o clube, mas os grandes planejadores estratégicos do esporte estão nas ligas, especialmente as ligas americanas, onde o controle para que isso não aconteça, para que um time desponte ali e seja campeão é muito grande. Então, o
que eu tenho estudado muito é que, assim, muitos clubes precisariam de uma liga muito inteligente, aqui no Brasil, pensando, uma liga muito inteligente aos moldes de uma NBA, aos moldes de uma NFL, aos moldes de uma Premier League, que pudesse educar o clube, né, Vancini, nessa tentativa de olhar para o longo prazo. Então, vem cá, você tem que ganhar o jogo quarta, domingo, tudo bem, mas você também tem que ter executivos que estão olhando para a expansão de negócios internacionais, escolinhas, ampliação das suas redes sociais em outros idiomas. Eu venho cá, eu te ajudo, vamos hospedado no site da liga. Então, a NBA, a MLS, ou a NFL, ela aloca dentro do seu site todos os times da liga. Então, o e-commerce é compartilhado, então você ganha escala, né? Você, como clube, ao invés de ter um serviço de, vamos dizer, de segunda categoria, você começa a ter o maior serviço do mundo porque você está dentro de um conglomerado. Então, eu vejo que a visão de longo prazo talvez seja mais fácil quando uma liga dá isso. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê duas ligas separadas, no caso do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter em grupos separados, e nós podemos discutir o que vai ser bom, o que vai ser ruim, mas assim, está claro que a separação dos dois co-irmãos diminui o potencial dos dois numa negociação, porque se o Grêmio e o Inter estão lá 2 20avos, né, de uma liga, eles têm mais poder do que ser 1 20avos. Então, eles seriam um grupo econômico muito mais potente dentro dessas discussões do que é bom para os clubes do Rio Grande do Sul. Tanto é que com a calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul, a união dos clubes mostrou ao Brasil o tamanho da envergadura desses clubes. As pessoas ficaram tocadas emocionalmente de ver rivais, entre aspas, unidos em nome de uma causa que era igual para todos. Então, eu vejo que, às vezes, a divisão, essa discussão entre clubes, limita o desenvolvimento e a estruturação dessa visão de longo prazo, porque não há negócio no mundo que se desenvolva com visão de curto prazo. Né? Amir, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta dentro do tema aí. Não te parece que no futebol brasileiro, aí, no campeonato aí, brasileiro, nós também estamos começando a ter 3, 4 clubes em função dos investimentos que estão se sobressaindo? Será que isso também não vai fazer com que haja, talvez, o mesmo efeito que se teve lá na Europa? Eu não tenho a menor dúvida. Todo mundo falava da espanholização, que seria o contrato de TV de Corinthians, o contrato de TV de Flamengo muito maior do que dos outros clubes, o que é verdade, e correria esse risco. O que aconteceu é que o Corinthians ele ruiu financeiramente num período em que o Palmeiras se estabeleceu com essa força. Então, tá certíssimo. Mas hoje tem o Botafogo. Legal. O Botafogo ele tem receitas inferiores aos custos. Quer dizer, ele é um clube nesses moldes do Chelsea, do Manchester City, do PSG, que tem um dono que no momento de dificuldade coloca dinheiro. A dívida do Botafogo com o Textor é enorme. Então, esse modelo é um modelo desregulado. Mas, efetivamente, quem tem dinheiro, hoje, tem muito mais chances de ser campeão. Então, vamos pegar o caso, por exemplo, do Botafogo, Vasco, Cruzeiro, exemplos de Bahia, exemplos de clubes. Eles estão fechando com prejuízos homéricos. Eu fiz uma análise comparativa entre os lucros dos clubes bem administrados, caso de Atlético Paranaense e Flamengo, versus os prejuízos dos clubes mal administrados. Então, por exemplo, o Botafogo, em 2023 e 2022, ele acumulou 350 milhões de prejuízo. Então, 350 milhões de prejuízo para operar em 2 anos. E é óbvio que ele vai fechar 2024 com prejuízo também. Então, ele pode ser campeão brasileiro, com prejuízo. Aí vamos lembrar, o Corinthians era campeão de tudo, sonegando impostos, essa ruína financeira do Corinthians, mas lá no passado recente, o Papa Vancini, podemos falar de 2015, né? De 2005, desculpa, era um Corinthians lutando contra um Inter, onde o Inter estava lá com as suas receitas de orçamento, enquanto o Corinthians estava sonegando, estava não pagando, estava com dinheiro externo da MSI. Então, isso não é novo, essa desregulamentação. O Atlético Mineiro, por exemplo, é um outro exemplo. É um clube de um centro fora do Rio São Paulo, que encontrou lá nos grandes investidores mineiros, né, apaixonados pelo clube, BMG, MRV, imagina, olha a envergadura de quem estava por trás. Então, o orçamento do Atlético Mineiro sempre foi muito maior do que a sua receita operacional no futebol. O déficit do futebol do Atlético Mineiro é abissal, mas não tem regulação, aí vai de volta para a questão da ética. Eu sou um clube social, eu devo prestar contas aos meus sócios associados. Eu não posso fechar com 350 milhões de prejuízo em 2 anos. O Inter não pode. O Grêmio não pode. Acontece. Um prejuízo num ano, no outro ano, suplementação orçamentária. Mas é um clube social que
em algum momento, grupos políticos vão falar, não, esse cara está querendo destruir o meu clube, esse cara não vai dar perenidade, isso não se sustenta, e aí volta. Um clube como o Atlético Mineiro, ele converteu em dívidas as ações da nova companhia para esse grupo. Então, existe um interesse também, e o Textor é o maior exemplo, de comprar clubes em dificuldade financeira. E isso que me assusta, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense ninguém conseguiu comprar, porque custa muito caro. O Papo Fortaleza, que é um baita exemplo de boa gestão, até publiquei um artigo recente falando como é que pode um Fortaleza fazendo tudo certinho tá lá entre os primeiros. Então, dá para fazer, mas é muito mais difícil. Então, nosso colega administrador que está lá, né, Amir? O Avancini. Nosso colega administrador que está lá, né, Avancini? Exatamente. É o pai. Uhum. Emir, tu traz um ponto que eu vou reforçar, e já conversamos muito sobre isso, que é a falta de continuidade, né? Quando a gente começou a conversar e tu apareceu no mercado de futebol lá pelos anos 2005, 2006, o mercado... Oi? Isso. Amigo, mas eu fico... Voltou? Isso, Avancini, contigo. Então, eu me lembro que o mercado estava dominado pelo São Paulo, né? O Inter começava a despontar e o Corinthians era a grande força, né? Depois, o São Paulo mudou a gestão, questão por tudo que tu fala, né? Foi pro saco, foi para a banha. Né? O Palmeiras estava na segunda divisão, o Flamengo tinha uma dívida enorme, né? Que todos diziam que ele não aguentaria. E o presidente Bandeira, antecessor da atual diretoria, fez um trabalho perfeito de correção de dívida, de rumo, que custou o cargo para ele, custou ações contra ele, né, da torcida, porque não ganhou título. Mas esse é o problema do futebol brasileiro, né? Porque tu faz planejamento e tu rasga na primeira quarta-feira que tu perdeu o clássico, né? E não, pode ser até por 2-0, não precisa nem ser de goleada. E se tu não tem o Messias, que é o caso hoje do Atlético Mineiro, com o pessoal da MRV e do banco, ou a Leila no Palmeiras, né? Tu tá morto. E o Emir sabe, o Emir viveu essa realidade aí com o Messias financeiro, a Parmalat, nos anos 90, no Juventude, né? Então, cara, eu acho que nós nos conhecemos já há mais de 15 anos, né? E nós estamos falando de mesmo tema de 15 anos atrás e nada muda. Eu agora sou só conselheiro do Inter, mas os problemas continuam igual. Né? Os planejamentos são rasgados. É que a tecnologia está avançando, o torcedor está gostando de novas coisas, os clubes estão perdendo, né? Porque no passado, ok, era mal gerido, o torcedor era maltratado, ele não tinha tantas opções. Ele tinha TV a cabo, ele tinha o quê? Um shopping, se ele tem praia na praia, a concorrência do futebol a vida inteira no Rio de Janeiro era a praia, era o sol, então isso concorria com o futebol. Agora não. Agora, dentro da sua casa, sentado na sua cadeira ou na sua cama, você tem uma múltipla oportunidade. Games, entretenimento em todas as esferas. A própria rede social, o brasileiro é o povo que mais fica em rede social. Então, ao invés de estar olhando para o jogo, ele está lá na rede social. Todos os estudos mostram o Brasil é um dos mercados onde mais tem o segunda tela, né? Eles chamam de second screener, que é o cara que está vendo o jogo, celular na mão, é o brasileiro. O brasileiro está entre os tops. Então, nós estamos perdendo o mercado para os clubes europeus, inicialmente, que é uma tendência, para as ligas americanas. O menino gosta de NFL, gosta de NBA, nem quer saber mais de futebol. A seleção brasileira é um problema. Eu estava conversando sobre isso com a minha esposa e minha filha recentemente, que minha filha é da geração... Ela nasceu em 2011, então ela já é dessa geração que não sabe nada, não foi campeão de nada. O Brasil perde de todo mundo, perde de Senegal, perde de Marrocos, e a gente é de uma geração que ouviu, vamos dizer, eu tenho 49 anos, eu ouvi meus pais falando da Copa de 70. E, de repente, eu estava falando da Copa de 94 e da Copa de 2002, como os meus pais estavam falando da Copa de 70 para mim. Não, a Copa de 70 foi mágica e transformou o futebol brasileiro mundialmente. Depois teve a Copa de 82. Legal, o Brasil foi campeão em 94, eu era novo, e depois foi campeão em 2002. Então, moldou uma geração de jovens daquela época, que hoje, homens adultos, mulheres adultas de 40, 50, que para eles a situação atual do futebol brasileiro é inaceitável, é uma destruição de legado. Só que, por exemplo, hoje, se o clube não for bem, a seleção mantinha acesa a chama geracional, vamos dizer assim, dos que amavam 70, dos que foram campeões em 2002. Hoje não mais. Então, a CBF, além de ter os seus problemas de gestão, e podemos discutir tantos presidentes que saíram, mas ela destruiu esse legado, porque a cada vez que fica pior a seleção,
Cada vez que o público odeia mais a seleção, até por questões de data FIFA, que o time é punido porque vai ter um jogo importante de Copa do Brasil e teve jogo da seleção, quer dizer, várias questões que é sistêmico. Não é mais um problema momentâneo. Eu tenho uma pesquisa que eu fiquei chocado. Eu viajo muito, fui, por exemplo, na América Latina, mesmo na Europa, eles são muito apaixonados pelas seleções deles, mas eles ganharam muito menos do que a gente. E aí, a pesquisa que saiu da Miners, ela mostra que o principal motivo hoje para um brasileiro ver jogo da seleção na Copa do Mundo é fazer o churrasco, estar entre os amigos e faltar no trabalho. Não é pela seleção. Eu me lembro na Copa de 2000. Pelo feriado do dia. É mais a motivação de estar com os amigos, tomar uma cerveja, comer uma carne, do que o jogo em si, porque o jogo em si ficou em segundo plano. O brasileiro meio que sabe, não, mas vai pegar uma Croácia, vai perder gente. O Brasil ganhava a Copa do Mundo com um peito estufado. Então, assim, o que eu sinto? Eu sinto que nós perdemos a hegemonia global, estamos perdendo o mercado local para os times europeus, ligas americanas, e pelo próprio desinteresse do jovem. Eu tenho uma pesquisa que saiu, que foi até polêmica, que o jovem mundial de 16 e 24 anos é o público que menos se interessa por futebol no mundo. Que é exatamente a hora de você motivar esse pequeno adolescente que vira adulto a manter sua tradição e gostar de futebol. Eu sei que no Rio Grande do Sul é um pouco diferente, mas também está sofrendo porque tem muitas opções de entretenimento. Então, resumindo, o planejamento estratégico ele teria o quê? Esse mapa dos problemas, esse diagnóstico profundo, e dá para atacar. Eu dou um exemplo que eu falo para os meus clientes, sempre falo isso. Por exemplo, o garoto gosta do Messi, o garoto gosta do Cristiano Ronaldo, mas o futebol de experiência que ele tem na cidade dele é o clube da cidade dele. Então, por exemplo, pensar em Porto Alegre, Grêmio Internacional, se eles fossem um show de entretenimento, de motivação do torcedor, de campanhas de promoção, de fazer, né, o torcedor que nem acontece nas ligas europeias e americanas, especialmente, a experiência do fã seria tão potente que o garoto ia falar, beleza, eu gosto do Messi, mas divertido mesmo é ir no Beira-Rio, é ir na Arena. Então, isso não acontece, é chato, é monótono. Para um garoto de 12, 14, 16 anos, é insuportável. Inseguro, né, Amir? É inseguro, é desconfortável. Né? Mas eu falo, isso dá para mudar porque quando você vai num show de rock no Beira-Rio, a experiência acontece. As marcas, ativações, a cerveja e a balada. Então, dá para fazer. O problema é que o futebol está tomando, acho que é um vício, né, cíclico do próprio futebol, de não se ver como entretenimento. Não, eu não quero ser entretenimento. E essa é a grande briga. Porque, por exemplo, você tem, por exemplo, um torcedor mais ligado à paixão, 25%. Os dados Nielsen no mundo e Ibope aqui no Brasil mostram que é 25% do torcedor que é fanático de verdade. Você tem 75% de pessoas que vai do menos fanático ao zero fanático. Então, por exemplo, um grupo grande de torcedores iria no jogo se fosse muito mais instagramável, muito mais divertido, muito mais gostoso, muito mais entretenimento. Aí vai ferir aqueles 25% que são radicais. Não, tem lugar para todo mundo. Vamos deixar os mais radicais se divertindo no modelo mais arcaico, vamos dizer assim, mas você evoluiria para um novo modelo. Então, eu estou falando isso porque pegar um avião e ver um jogo do Messi custa caro, é para poucos. Então, vai ter um milionário que vai levar o filho no jogo do Messi. Mas o grosso do consumo do futebol no Brasil é em redes sociais, é no digital. Ele não vive a experiência do futebol. Então, olha quanto dinheiro está sendo perdido nesse trajeto do fã apaixonado, do fã menos apaixonado, mas que a cidade entenda que ir ao jogo do clube é o maior evento, é o mais divertido, como acontece numa NBA, que é caríssimo o ingresso, porque tem muita procura. Então, resumindo, dá para construir, mas é difícil porque esse vício cíclico de que o futebol não pode evoluir para algo mais de comportamento pop, né, dificulta o desenvolvimento do negócio. A minha, não... Tá, desculpa, pode falar. falar. Não, ia fazer uma pergunta. Parece... Vai, segue. Vai lá. Passei? Beleza, desculpa. Pode, é o seguinte, eu vi você falando até dessa questão da discussão que ocorria nos anos 2010 ali, né, da espanholização do futebol brasileiro, Corinthians, Flamengo. Eu vi muita discussão, acompanhei de perto também fazendo cobertura dos clubes, né? Mas eu acho que naquele momento daquela discussão, pelo que eu analisava, via dos clubes, eu não sei se você vai concordar,
muito se discutia também que era as cotas da TV. Que as receitas dos clubes era tipo, tinha clube que era 80% da renda era cota de TV na época, né? Os clubes viviam dessa questão da cota, eram presos literalmente a essa situação, não investiam em marketing, não tinham produtos para vender, não tem essa experiência que vocês estavam inclusive discutindo isso, e acabou que esse cenário foi mudando com o tempo, não ocorreu aqui no Brasil, mas a que nível a gente pode chegar nessa discussão? Porque até na Espanha, é claro que Real Madrid e Barcelona ainda estão muito acima, mas se você for ver, os clubes já começaram a crescer junto. Aí nesse meio tempo aparece o Atlético de Madrid, agora a gente está falando do Girona, tem Betis, tem times que fazem investimentos milionários. Na Inglaterra, por exemplo, tem um Big Six, e com times pedindo espaço dentro desse Big Six aí, de investimento, tudo por conta de cotas mais equilibradas entre o clube, a questão da liga mais inteligente, que nem você falou, da Premier League, que cobra dos clubes. Se você está devendo, se você está com prejuízo, não consegue garantir a existência do campeonato, não tem essa de dar jeitinho, você não joga o campeonato, você está fora do campeonato, você perde pontos, você sofre muitas punições. Como é que a gente pode ver essa situação aqui no país? É interessante, porque, por exemplo, o caso da Big Six, os livros antigos sempre falam em Big Four na Inglaterra. Era Liverpool, Manchester, Tottenham e Arsenal. Manchester City e Chelsea eram clubes pequenos que nem surgiam. E pela força econômica e o projeto estratégico desenvolvido, eles transformaram em Big Six. Hoje é uma liga a mais potente, porque tem 6 potências realmente econômicas, mas hoje você falou muito bem, o Liverpool está com dificuldade, porque o dinheiro do Liverpool ficou menor que o do Manchester City, e a TV é muito parecida. A diferença do último, do 20º para o primeiro, é 1,5 vezes, quer dizer, é como se todo mundo aqui no Brasil tivesse uma receita de TV acima de 100 milhões. Todo mundo. Então, 150, 130. Isso aconteceu na Espanha. Embora o modelo espanhol seja o mais desequilibrado, vamos dizer assim, porque são 2 potências e os outros são muito menores, o que eles fizeram? Eles congelaram o ganho de Barcelona e Real Madrid. Eles não perderam dinheiro. Naquele ano de 2017, o que eles fizeram? Vai ter um novo contrato de TV chegando, vai aumentar bastante. Vocês ficam com o mesmo valor do anterior e nós vamos dobrar para o Atlético de Bilbao, nós vamos aumentar em 60%, 70% para o Atlético de Madrid, nós vamos aumentar em 50% para o Sevilha. E o Girona, que não tinha nada a ver com isso naquela época, por conta de ser um projeto muito bem feito, acabou se beneficiando dessa divisão mais igualitária. Então, por exemplo, para clubes como Girona, Southampton, Luton, esses clubes são muito pequenos, a TV vai representar, 80% da receita. Enquanto que para o Barcelona ou para o Manchester United, 35%, 40%. Então, essa é a grande mágica, porque quanto mais dinheiro você dá para o menor, você garante uma competitividade que permite, por exemplo, eu tenho os dados da NBA, eu estudo muito a NBA, que eu acho que é a liga mais disruptiva do mundo, então traz muito insight, e aí você tem o caso da NBA, que é muito interessante. Teve a final da Conferência Oeste, Denver e Lakers. O Lakers é uma marca global, multibilionário, vale muito mais, fatura muito mais, mas o gasto salarial do Lakers era parecidíssimo com o do Denver, que é de uma cidade muito menor, com muito menos potência, quer dizer, a receita que o Lakers faz com o estádio, com o ginásio, é infinitamente maior do que o Nuggets, Denver Nuggets, desculpa, um outro clube que acabou sendo campeão, com um orçamento parecido, porque a liga obriga. Por exemplo, o Boston Celtics, esse ano, foi campeão, explodiu o salary cap, ele gastou mais do que ele poderia. Eles têm uma taxa que eles chamam luxury tax, que é o quê? Uma taxa de gastos excessivos. Ele distribui o dinheiro entre todos os clubes. É como se, por exemplo, Palmeiras foi campeão, gastou muito mais do que podia, vai distribuir entre todos os clubes um quinhãozinho, que no caso do Boston foi de 40 milhões de dólares de punição, porque ele explodiu, ele estava com jogadores muito caros, pagando altos salários. Então, essas regulações nunca chegaram à Europa. Então, nós estamos falando em direitos de transmissões mais equilibrados. Mas, por exemplo, pensa nas ligas, como é o caso do beisebol. O New York Yankees. O New York Yankees tem aquele bonezinho New York. Aquela venda de boné é muito maior do que de um time pequeno lá da liga de beisebol. E ele divide a receita como se fosse da TV, ele divide com os outros, porque é uma loja da MLB, não é a loja do New York Yankees. Então, essa visão não vai chegar ao Brasil, óbvio que não, mas essa ideia de que qualquer um que jogar a minha liga tem que ter um mínimo garantido suficiente para o Cuiabá, para o Atlético Goianiense, para o Criciúma,
Para o Botafogo, então não precisa ficar botando dinheiro do investidor. Não, tem controle de capitais entrando, porque a Liga está garantindo uma receita. Então eu acho muito difícil, e aí trazendo para a nossa realidade brasileira, de fazer isso, porque com a fragmentação dos grupos, você já tem uma constituição de grupos ligados à Globo, que já está garantindo uma receita muito maior, e está garantindo, quando a gente for de planejamento estratégico, a transmissão vai passar na Globo, no Sport TV e no PFC. Já se sabe, igualzinho é hoje. Enquanto o outro vai passar na Record, não se sabe ainda se na TNT, e o que sobrar vai para a Amazon Prime, talvez alguma coisa na Cazé TV. Quando você estuda e vê a diferença de retorno de mídia, por exemplo, de estar numa Globo, de estar no Sport TV e de estar num Amazon Prime, talvez o patrocínio de camisa de um clube que jogue na Liga Forte vale a metade, ou até menos, do que quem joga lá na Libra. Por quê? Porque isso é uma realidade de mercado. Você tem de um lado muito mais potência e de outro menos. Mas assim, daria para a gente ter feito uma liga. Eu tive um encontro com o presidente da La Liga, Javier Tebas, em Buenos Aires, num evento, e eu perguntei para ele qual foi o erro da SAF no Brasil. Ele falou: o erro da SAF no Brasil foi não ter criado essa regulação de controle de capitais junto com a criação da SAF. Então, o equilíbrio não é só na TV. Hoje, o que o mercado europeu tem mostrado é que, por exemplo, Etihad paga muito mais do que o Manchester City vale, mas quem vai discutir isso? Isso é muito intangível, quanto vale, quanto não vale. Agora que ele virou um monstro, tá até barato o dinheiro, certo? Mas é a história da Crefisa. A Crefisa paga para o Palmeiras 3 vezes mais do que valia. Mas porque as bets estão pagando para o Flamengo, para o Corinthians, ficou até defasado o valor da Crefisa. Então, mudou muito a dinâmica, mas durante muito tempo o Palmeiras se beneficiou de um patrocínio inflado, sem que houvesse nenhuma crítica e nenhuma regulação, até o ponto hoje, eu adoro a Leila, mas a presidenta do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, ela também, se presidente da companhia que patrocina o clube, não passa em nenhuma regra de compliance em liga nenhuma do mundo. Isso não acontece na NBA, isso não vai acontecer na Premier League, isso acontece no Brasil sem o menor problema. Então, eu acho que essa questão da regulação é uma coisa que assusta o mercado brasileiro, porque, por exemplo, o Inter vai falar: peraí, o Grêmio, eu vou me regular, eu nem cheguei no tamanho do Flamengo, já vou ter que me regular, e o Flamengo está nesse tamanho, então eu prefiro deixar meio desregulado, porque eu tento crescer, mas, na verdade, é cada vez mais difícil ser campeão brasileiro se você não tiver um orçamento, por exemplo, de 600 milhões de reais, que é o que acontece. O Palmeiras, o caso do Flamengo, que já está em 800 com o futebol, ou o Botafogo, que é uma coisa que a gente não sabe. O orçamento do futebol do Botafogo é tão desequilibrado em relação à receita que ele dá uma indicação de que, pô, se eu não fizer isso, né, eu não vou ser campeão. Então, até do ponto de vista pedagógico, né, deveríamos pensar nessa equilíbrio de receita de TV, controle eficiente do fluxo de capitais e a busca pelo superávit, porque, por exemplo, o Inter, por ser um clube social, não precisa fechar com 50 milhões de superávit. Se ele fechar aí com 1, 2 milhões de superávit, legal, não é o ideal, mas tudo bem. O que não dá é para ter 30, 50, 60, 70 milhões de déficit. Então, eu acho que a Liga poderia dar caminhos, e tem uma outra coisa: nenhum clube é maior que a Liga. Mesmo o Barcelona e Real Madrid faturam menos do que a La Liga, óbvio, porque a La Liga controla os contratos televisivos, os acordos de patrocínio, a expansão internacional. Então, resumindo, ainda que o Flamengo seja muito grande, ainda que o Corinthians seja muito grande, ele seria muito menor do que a Liga Brasileira, se bem organizada. Bacana. Legal. Eu quero só voltar um pouquinho, Amir, nessa questão que você falaste aí do atrativo aí nos estádios aí. Eu acho que até houve uma tentativa no Brasil com as transformações da chegada das arenas, né? Toda essa estrutura e tal, e aí se tenta, vamos dizer assim, fazer com que famílias tragam seus filhos, vai com a esposa e assim vai, isso e aquilo. Agora, me parece, né, e é uma realidade que, infelizmente, todo esse trabalho que é feito de estrutura das arenas, ele é jogado fora quando a gente vê esses trogloditas aí, para não dizer outra coisa, das organizadas, que acabam brigando, porque um dos quesitos principais para a gente poder atrair pessoas do bem para os estádios de futebol é a segurança. Ninguém vai levar um filho, sua família, para um estádio quando vê aquelas atrocidades que antes mesmo do próprio jogo começam. Briga no metrô, 2 torcidas organizadas se encontram, aquela covardia como nós vimos agora no último final de semana de 10, 12 pessoas pegarem um torcedor sozinho, entendeu? E assim vai, né? Então, eu acho que é um desafio permanente, mas, na minha opinião, e eu queria ouvir a tua, né, Mir? Enquanto nós não tivermos uma legislação
forte, punitiva, mas muito forte, tá? Com relação a essas pessoas que não têm civilidade para poder entrar nos estádios. Infelizmente, nós temos aí um desserviço que é feito aí na atração disso. Por quê? Aquilo que você falou. Eu conheço muitas pessoas que, às vezes, não vão ao estádio, gostariam, sim, de ir no estádio para sentir aquela energia boa, que a gente sabe, lá 30, 40, 50 mil pessoas, mas às vezes acabam não indo e procuram ficar em casa, vendo no seu sofá lá, que a gente brinca e diz, esse aí é o torcedor de sofá, entendeu? Coisa parecida, mas é um desafio permanente para que a gente possa aí também fazer isso. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso que eu coloquei agora. É exatamente essa questão, porque, por exemplo, a Receita de TV, ela depende dos contratos business to business negociados com a emissora, se é o caso da Liga, a Liga com a emissora, no nosso caso, os clubes. A questão da venda de atletas também é uma negociação business to business entre clubes, não envolve a paixão do torcedor. O patrocínio é um acordo entre o clube e uma marca. Então, a receita business to business no futebol brasileiro, ela é maior que 65% a 70% da receita total dos clubes. Quer dizer, o grosso do dinheiro vem de contratos, poucos contratos negociados, o da TV que vem, pinga na conta do clube, a venda de jogador é uma eficiência que cada clube consegue ter, e efetivamente o patrocínio é a expansão do marketing. Por exemplo, tivemos os bancos digitais, aí agora chegaram as bets, antes foi a Caixa, sempre teve uma onda de um investimento sem que o clube tivesse que evoluir mercadologicamente. E aí quando você não evolui mercadologicamente, você sofre e sangra exatamente na onde você precisa ser bom de marketing, que é na relação com o fã, na relação com o torcedor. Então, efetivamente hoje, sócio torcedor e bilheteria são as receitas dos clubes de match day. Ah, mas tem um clube que nem o Atlético Paranaense que evoluiu, explora bem seus bares, explora bem os restaurantes, a loja, mas ele é um clube que é dono da arena. Podemos discutir, eu trabalhei no estudo de viabilidade para o BNDES, fui o responsável por esse estudo lá para o Atlético Paranaense, então é uma outra realidade. Eu trabalhei, o próprio Inter, no momento que o Avancini estava lá, vivia um momento muito mágico, então eu acho que esses clubes que conseguem se estabelecer através da gestão de ativos, que é o caso do Atlético Paranaense, Arena, CT, e ele é o único clube que, por exemplo, tem um OTT próprio, e ele cresceu por isso, porque ele tem, né, o Petralha sempre teve uma visão, né, de romper com a Globo, porque ele não aceitava os valores que eram pagos ali no estadual e, obviamente, no Brasileirão, e ele foi em busca da sua sorte. Mas, efetivamente, hoje, não há um clube que fale, olha, eu exploro super bem o match day, todos os jogos eu ganho muito aqui com bar, com comida, com restaurante, com ações de marketing, porque as pessoas olham para o match day como o gasto do torcedor em comida e bebida, que é verdade. Mas você levar o patrocinador para fazer sample, um patrocinador para fazer uma ativação no bar, ó, vem cá, se você comprar o segundo refrigerante, eu te dou um salgadinho, sabe? Uma ação mais americanizada de consumo, que é uma coisa que a gente está muito centrado ainda senta na cadeira e compra aquela pipoca cara ruim, toma uns picolé de limão caríssimo. Não é assim que hoje o torcedor quer ser tratado. Então, quando você dá para o torcedor produto legal, preço justo, que é uma outra coisa, né, Vassili? O cara se sente explorado. Peraí, a cerveja custa 10, você vai me vender a 30, eu não vou comprar. Então, essa visão de consumo é muito nova no Brasil ainda. Então, o que eu falo? As arenas trouxeram o hardware, que é concreto. Falamos aqui, né, de Caxias, a terra do ferro, do aço, o aço armado, legal. Que horas que vai entrar o software para trabalhar esse sistema? Por isso que eu sempre achei que Odebrecht, OAS, não tem preparo para operacionalizar algo que é tão humano, que é tão apaixonante, que é tão arriscado, como você colocou, né, Emílio? Então, assim, ninguém vai levar um filho de 12 anos para um lugar para tomar uma bomba, para levar uma pedrada. Não vai. Se fizer isso, vai ser uma vez e a esposa vai proibir para sempre. Oh, nunca mais você leva meu filho num lugar desse. Então, é o anti-marketing que nós temos hoje. Então, efetivamente, as organizadas, para vocês terem uma ideia, tem um dado que fala que o torcedor organizado representa 2% do total de torcedores no Brasil. Ok, é um número que deve ser considerado, 2%. Mas tem 98% que não são de torcida organizada e são afetados. E não é só quem se lembra, por exemplo, de outros momentos, de torcida única em São Paulo, por exemplo. Então, nunca mais vai ter torcidas rivais no estádio, porque o sistema público de segurança não consegue coibir. Quer dizer, então é uma falha do sistema, e aí ele pune o produto, né, com a falta de você poder ir num jogo, por exemplo. Eu fui muitas vezes em jogo do meu rival, não ia de camisa, não podia falar,
é quase um cenário de guerra. Então, isso não é saudável para a indústria. Então, a indústria sofre, a indústria perde, porque você falou muito bem, é o torcedor de sofá. Então, o que vai acontecer? É mais fácil você vender um óculos de realidade virtual para esse torcedor de sofá, vivenciar a experiência do campo, do que esse torcedor sair do seu conforto e correr algum risco por causa de um jogo de futebol. Então, é muito maluco, né? Que a tecnologia deveria ser um aparato complementar e ele se transforma, por exemplo, numa solução, evitando, por exemplo, que esse cara leve o filho, a família, para ir consumir futebol. Então, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro, porque tá claro que a TV é importante, venda de jogador, patrocínio, mas o patrocinador que tivesse essa conexão com o fã do jogo, ou o fã que não foi para o jogo, mas que está em casa, mas está tocado, né, por esse jogo, é muito grande. E outra coisa, a derrota, que eu sempre falo para o meu cliente, a derrota também é uma sensação. Por exemplo, eu me lembro de derrotas do meu time, às vezes são mais marcantes do que as vitórias, de tanto que doeu, de tanto que foi sofrido, a derrota doeu mais. Se o patrocinador se posiciona como aquele solucionador de problema, de trazer um afago no momento de dificuldade. Então, vejam que é uma mudança de mentalidade. Então, no Brasil é assim, perdeu, não vamos falar nada. Ganhou aquele carnaval, o torcedor percebe. O dirigente que aparece na vitória e não na derrota, ele incomoda o torcedor. Ainda que ele vai ser xingado por um perfil de torcedor hater. Mas tem muito torcedor que respeita o dirigente, que aparece no momento difícil como um jogador, né, como um treinador, dá a cara para bater e fala, perdemos, é uma tristeza, estou chorando aqui junto com vocês, mas vamos levantar a cabeça que o campeonato seguinte nós vamos ser campeão. Então, eu acho que o brasileiro só gosta da boa. Né? E o planejamento estratégico, ele ensina para mim que você tem que estudar muito suas falhas, muito seus erros, que é bem essas coisas de filme americano, né? Que o cara descobre como é que eu sou tão ineficiente, descobri, resolvi, cresci. Então, eu acho que essa história hollywoodiana, ela tá na NBA, tá na Premier League, até tá na Liga e não tá no futebol brasileiro. Essa coisa empreendedora de fazer com que o torcedor se apaixone, porque passa, sim, por uma questão de segurança, mas tem a questão do horário dos jogos. Então, a gente sabe que, por exemplo, só vai começar o jogo depois da novela. Isso não dá para alguém que vai trabalhar no dia seguinte, tem que acordar 5, 6 horas da manhã, por exemplo, fica inviável voltar adrenalizado de um jogo 1 hora da manhã. Quer dizer, o que acontece na prática, se o jogo vai para uma prorrogação, um jogo de Libertadores, vai para uma prorrogação, o cara chega em casa totalmente pilhado, 2 da manhã. Quer dizer, não faz sentido. Se esse jogo fosse às 8 horas da noite, ele podia curtir o jogo, né? Por isso que a Champions League é 8h45. Por que é 8h45? Porque foi definido que esse é o horário digno para um trabalhador no dia seguinte poder acordar para trabalhar. Isso tinha que negociar nos contratos, quando é feito, senão nós estamos na contramão, aquilo que a gente sempre fala, né, Vancini? Que você está estimulando o torcedor de sofá. Essa que é a verdade, que não sente aquela paixão de quem está dentro do estádio, né? Tu sabe, Emir e Amir, né? Eu ouvindo é uma aqui dupla sertaneja aí, pronta. Eu podia botar isso. Mas eu ouvindo aqui atentamente o Amir falar, né? E eu fico... É uma das coisas que eu desiludi do futebol, né? Foram 27 anos envolvido. Hoje eu sou sócio conselheiro, me afastei em 2023 lá da diretoria de marketing do Inter. Andei como executivo no Bahia, mas os problemas são o mesmo, Emir. Entra ano e sai ano, né? A diferença agora é que eles aumentaram de problema, porque há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu perguntava para ti, nós não tinha nada de internet, não tinha resultado na hora, não tinha ninguém te filmando, né? E essas coisas surgiram. E me parece que nós continuamos ainda, como tu falou, no resultado de curto prazo, né? Eu, para ser um presidente eficiente, eu tenho que ganhar campeonato. Eu vou ganhar campeonato endividando o clube. Problema de quem vir depois de mim, né? E tu não tem nenhum tipo de punição, nada. E nós falamos em profissionalização há 20 e tantos anos, né? Se fala agora no milagre da SAF, que na realidade, para mim, é o mesmo modelo que aconteceu lá nos anos 90, com Hicks Music, econômico, né? Só um pouquinho sofisticado mais, né? E que a gente sabe onde deu. E o que eu vejo é isso que tu diz, amigo. Tu não consegue mais prender o torcedor, o consumidor do futuro. Até porque o próprio dirigente de clube, ele não entende que o seu torcedor ele passou a ser um consumidor. Né? É dali que vem o dinheiro, é do ingresso, é o boné, né? Então você constrói 12 arenas que custaram uma fortuna para o país, e aí vem uma mente brilhante que proíbe o consumo de álcool.
Aí a receita dos clubes cai em 60%. Por quê? Porque o Estado falha com a sua parte, que é dar segurança. Né? Os órgãos de segurança, o governo não cumpre o seu papel. Ou você faz um trabalho fantástico de licenciamento de marca e num dia de jogo importante o teu estado está rodeado de pirataria, como aconteceu comigo na Bahia. Quando eu comecei a bater na pirataria, eu quase fui crucificado pela torcida do Bahia. Eu vi uma realidade na Bahia, cara, que quando eu contratei uma empresa para combater no entorno da Fonte Nova, porque o Bahia perdia muito dinheiro, né? O torcedor do Bahia que cobrava de mim receita queria me matar, gaúcho maluco, porque eu estava tirando o trabalho, a oportunidade do trabalhador honesto ganhar um dinheirinho na ilegalidade, que é a ilegalidade de tudo, que é da venda de refrigerante, de cerveja, de salgadinho, né? Porque tu monta em torno do estádio, ali é terra de ninguém, a prefeitura não briga, que perde voto, o governo do estado não se mete, e aí as arenas não são lucrativas. É óbvio, está aí, né? Várias, né? O maior exemplo é Pernambuco, cara, quer dizer, um absurdo, né? Uma arena maravilhosa jogada num canto que ninguém vai. Então, é difícil, cara. Eu fico perguntando, será que só em um dia a gente vai ter alguma coisa disso que te fala, Amir, há mais de 20 anos? O mínimo possível. Pô, eu vivi tem que mudar, né, Vancini? Tem que mudar, porque o mal intencionado, que é aquele cara que bebe, é pior ainda. Porque em meia hora, uma hora antes do jogo, ele vai no bar lá próximo, ele já chega alcoolizado dentro do estádio. Ele já chega pronto antes, né, Amir? Então, aquele cara mal intencionado, em 15 minutos, meia hora antes, ele vai lá e toma todas. E daí ele poderia tomar de forma assim, seria uma renda para os clubes. Eu concordo contigo, você. Não, e aí, quer dizer, eu vivi isso também, não só aqui no Beira-Rio, mas no Bahia também, com essa idiotice da proibição da lei, por uma falha do Estado. O que acontece? Eu fico enchendo a cara com os amigos em torno, comprando produto pirata, muitas vezes produto furto de roupa, né? E aí, quando começa o jogo, tu quer que 20 mil pessoas entrem ao mesmo tempo, que o sistema não dê pau. Nem na Disney consegue botar 20 mil pessoas em 10 minutos para dentro. Aí o plano de sócio não funciona. O plano de sócio é uma droga. É uma porcaria, porque deu pau nas catracas, deu pau no não sei o quê. Né? E vai para a invasão. Né? E eu fiquei só um pouco mais tranquilo, né, Amir, quando eu tive agora a possibilidade de ver a final da Champions em 2022, a Liverpool e Real Madrid, lá em Paris, que deu aquela confusão toda de volume de ingresso falsificado. Aí eu quase morri lá esmagado contra uma grade, como convidado especial da Adidas, né? E aí eu disse, pô, nós estamos no Brasil, né? Nós estamos aqui na França, primeiro mundo, né? Então também, e lá não vi match day, não vi nada, cara. Né? Que a gente fala tanto isso. Então eu, como cara de marketing que já fui, extremamente cobrado. Deu uma penduradinha aí. Pode falar, Mir. Eu tenho uma história legal para contar dessa. Como lidar com a informalidade quando você quer resolver. O caso do Barcelona é muito legal. Quem já foi no Museu do Barça, lá no Camp Nou, você percebe que a loja é caríssima, é linda, maravilhosa, produtos caros. Então você vê, para nós brasileiros, fica bem inviável, vai pagar 120 euros uma camisa, aquela coisa toda. E na parte externa, tem vendedores ambulantes. Você fala, pô, não é possível aqui, não. Eles organizaram, junto com a prefeitura, legalizaram, então eles chamam de segunda linha. Então, assim, o que não dá para ser vendido na loja, até porque a Nike não aceita, porque não pode, eles colocaram para vender, então eles regularizaram, então ele acaba com essa discussão social de que o coitado tem que trabalhar, mas com o produto oficial, recolhendo impostos e pagando todos os aspectos previdenciários do seu funcionário. Então, não adianta essa história, né? O Brasil está nessa bagunça porque criou essa tese de que todo mundo tem direito a um quinhão. Tem, contanto que não seja crime, contanto que não seja sonegação. Quer dizer, a gente tem que pensar o Brasil de forma ética e um crescimento que o cara que realmente não tem capacidade, ser um informal, que quem tem capacidade veja ali uma oportunidade e dê a formalização para que ele possa fornecer o serviço sem comprometer os ganhos do clube. Então é muito interessante porque, assim como a cerveja tem que ser da marca patrocinadora do clube, o produto que está ali na porta do clube, dentro da sua casa, também. Então, acho que, a Espanha é um país desenvolvido, especialmente a Catalunha tem uma visão muito moderna, né, nessa forma de resolver problemas, óbvio, mas vamos estudar. Se eu sei,
Eu fui com o meu recurso lá e aprendi. Quer dizer, por que um dirigente de um clube multimilionário não pode ir lá sentar e entender como resolver problemas? Então, tem muita coisa que já foi feita nos clubes europeus e norte-americanos que aqui a gente está na estaca zero. Então, de novo, é óbvio que as disciplinas da administração, a gestão estratégica, pode mudar o futebol brasileiro e muito rapidamente. E não só o futebol brasileiro, você falou do Minas, por exemplo, podemos falar do Pinheiros ou falar do Paulistano. Eles são clubes sociais como o Flamengo, como o Inter, como o Grêmio, e eles não se metem no futebol, porque, claro, os custos de futebol são impraticáveis. Agora, imagina que nossos clubes tradicionais têm um modelo muito parecido com o Minas e com o Pinheiros, sendo clubes multibilionários, né? Se você pensar, por exemplo, quanto o Inter gerou de receita nos últimos 20 anos, são bilhões de reais. Então, e uma parte desse dinheiro foi embora por má administração. Então, o dinheiro que o Avancini precisava para desenvolver uma ação de match day não existe porque eram gastos tão astronômicos, sei lá, com empresário, comissões, passando pelo jogador. Ou mesmo jogadores, sei lá, tinha 50, 40 jogadores no elenco, quando você precisava de 25. Olha quanto dinheiro o marketing poderia fazer, né, de verba. Era só reduzir um pouco o elenco, né, Avancini? Sugerir uma verba de 4, 5, 10 milhões que fosse para fazer um monte de ações cooperadas com os patrocinadores, porque imagina, hoje o patrocinador está lá lutando para ter lucro. Você chega para o patrocinador e fala o seguinte: vamos fazer uma ação cooperada, eu boto aqui, você bota tanto. E aí, juntos, você desenvolve. Hoje, nenhum clube pode fazer isso, não tem orçamento. Como é que você vai bater no patrocinador e falar assim: olha, esse é um projeto estratégico do clube, é importante que aconteça. Aí o patrocinador fala: mas eu não tenho verba, né? Mas eu coloco um pouco de dinheiro. Aí você coloca a sua parte, nós fazemos uma ação cooperada, que é o que acontece no varejo, né, Vancini? Todos os dias, as marcas, né, indústria e varejo estão negociando verbas cooperadas para atuar, né? Então, isso que o clube não entendeu, ele tem que ser dono do seu destino, gastando, não gastando um dinheiro do futebol, economizando onde é ineficiente, gerando orçamento para poder desenvolver a marca. É o que eu vejo hoje das empresas. A verba de marketing está atrelada a vendas, porque se a verba de marketing não estiver atrelada a vendas, é despesa. Se tiver atrelada a vendas, tem que ser investimento. É investimento. É isso aí. É o que o Sicredi está fazendo, que nós estávamos falando, né, amigo? Boa. Uma hora. O Sicredi, assim como tem essas marcas lá fora, Heineken, Adidas, o Sicredi, por ser um patrocinador muito forte no esporte, ele deve muito o seu crescimento, eu acho, ao esporte, porque o esporte passa um fator que pouca gente percebeu ainda, que é qualidade percebida. A marca que patrocina, ela é identificada pelo consumidor como uma marca de qualidade. Por isso que é tão importante ter patrocinadores bons, por exemplo, ter um Banrisul, ter um Sicredi, ter uma Adidas, ter uma Nike. Isso gera qualidade percebida. Então, o patrocinador ganha muito. É isso que o clube, a liga, as competições não estão ainda identificando. Vale muito. Essa Bet, por exemplo, que está na camisa do clube, que está na placa de campo, está, na verdade, passando subliminarmente para o consumidor dela de que eu valho mais que aquela outra que está na propaganda de TV, porque vale menos. A propaganda de TV tem menos valor para o consumidor do que o patrocínio esportivo. Isso é maravilhoso para todos nós, mas nós precisamos aprender a lidar com essas marcas e só uma boa gestão é que vai dar esse retorno de match day, de ativação de patrocínio, de criação de verbas. Uma horinha de bate-papo, passou rapidão aqui a nossa conversa aqui. Queria agradecer ao Amir, deu uma aula, deu um show aqui pra gente, e eu sinto que se deixasse aqui a gente ia longe conversando aqui, né? Mas, Amir, queria agradecer a sua participação, deixar portas abertas aqui do nosso programa para você, sempre tiver conteúdo novo, ideias novas, projetos novos, estaremos sempre à disposição para abrir espaço aqui para os administradores, quem adora trabalhar com gestão esportiva. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, Emir, Avancini, uma honra estar aqui com vocês e contem comigo sempre. Muito obrigado por essa aula, né? Tu sabe que cada vez que eu te ouço, há mais de 20 anos, eu tenho um misto de frustração e de alegria. Frustração porque eu digo, porra, será que um dia nós vamos começar? Que eu imagino que isso passa pela tua cabeça, né? A gente vai conseguir nos nossos clubes fazer isso e tal, mínimo. Mas alegria porque eu acho que está aí, as informações estão aí. Tu foi um cara que ensinou aqui o marketing esportivo no Brasil a trabalhar com números, a fazer essas leituras, né? A olhar o mercado externo. Eu não vou falar nem o caso que certa vez eu consegui fazer uma tour em 2012 na Inglaterra para ver o que eles estavam fazendo. O clube não deu um centavo, cara. Eu tive que levantar dinheiro com
abnegados, patrocinadores abnegados, para que a gente pudesse ir para trazer ideias de match day, ideias de o que estava acontecendo lá no City, no United, Tottenham e tal. Então, enquanto que os diretores, presidentes de clube, continuarem achando que marketing só atrapalha, né, e que o negócio é o vestiário, bicho, é difícil, mas tem saído. Vamos ver, estou torcendo para que essa SAF dê certo, para que, né, consiga, de alguma maneira, trazer essa cultura que você tanto falou. Muito obrigado, cara, um forte abraço aí e um bom fim de semana. Obrigado. Eu só quero dar um recado que eu sempre procuro pegar um trecho pequenininho assim, né, Amir? E para mim, primeiro, parabéns, e a gente fica muito feliz em ver que um colega nosso, administrador, pode servir de exemplo. Essa que é a verdade, como sinalizador de que o mercado do esporte precisa de profissionais como você, né? E eu levo como grande lição aí, né, dentro daquilo tudo que você nos pôde passar aí como conhecimento, né, Rodrigo? Eu acho que, para mim, resumiu assim, né? Tudo que você gastar, né, e levar a qualidade que o nosso cliente, né, torcedor e o clube como um todo perceber como qualidade percebida, ele é investimento, não é despesa. Acho que isso é super importante e muito obrigado aí, que a gente tem o privilégio de quem sabe lá, né, em breve aí, né, Avancini, Rodrigo, aí a gente poder aí fazer um bom bate-papo aí pessoalmente, né? Um abraço aí a vocês, um abraço a todo o povo brasileiro nessa data especial de 20 de setembro, que é a data que a gente comemora aqui no nosso grande Rio Grande amado aí, a nossa Revolução Farroupilha. Um abraço aí em nome de todos os administradores gaúchos aí, a nossos colegas administradores espalhados aí pelo Brasil inteiro. Show de bola. Amir, Rodrigo, parabéns aí, bom fim de semana a todos. Nós todos aí. Vou voltar com o Amir, porque o cara é uma enciclopédia. Boa. Amir, bom fim de semana a todos aí. Bom final de semana a todos aí. Parabéns ao pessoal do Rio Grande do Sul pelo feriadão. E a gente fica por aqui. Lembrando, sexta-feira que vem não tem site esportivo por causa da jornada acadêmica, então vocês fiquem de olho. Dia 26 e 27, aqui no CFA Play, jornada acadêmica, muito conteúdo para você. Garanta sua inscrição, cfa.org.br/jornada 2024. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.